A paz, igreja. Amém. Bom, a gente vai ler aqui Lucas 1, do 26 ao 38. Espera. Quem achou diz amém. Amém. Lucas 1, do 26 ao 38. Amém? Amém? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Obrigado, Fer. Muito obrigado. Deus, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que traz a nós revelação, traz a nós ensinamentos. Muito obrigado por essa data especial em que celebramos as nossas mães, em que agradecemos ao Senhor pela vida, te louvamos pela tua presença. Como já foi dito aqui, o Senhor é a pessoa com certeza mais importante nesse lugar, mas nós queremos aqui te dar honra, louvor e pedir ao Senhor que o Senhor, através do exemplo de Maria, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre os nossos corações e que possamos como igreja crescer em amor, em unidade, em unção, em graça, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Tema de hoje, gente, aprendendo com Maria. Nunca preguei uma mensagem sobre Maria, primeira vez. E faço isso com respeito, com temor. Creio que Maria foi uma mulher piedosa, temente a Deus, extremamente honrada por Deus, pela escolha divina que foi feita a ela, de gerar o Filho, né, o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador. E a partir do exemplo dela, lógico que eu não vou só falar com as mães, nós temos aqui homens, nós temos aqui algumas que não são mães, nós temos jovens, nós temos solteiros, enfim. A ideia da mensagem é pregar a palavra como um todo, mas usando aqui como pano de fundo, como exemplo, a vida da mãe mais famosa da humanidade. Talvez Maria seja a mãe mais famosa de todo o tempo, né, em todas as intenções, aí, em todo o tempo, todo momento. E Maria é um dos nomes mais comuns. É um dos nomes mais comuns que se dá a meninas ao redor do mundo. E nós temos, inclusive, algumas variações. Mary, Marie, ou Marie, Mariana e outros, né? É um nome comum e que tem mais um monte de variações. Só aqui na igreja, e eu já peço perdão se eu esqueci de alguma, tá? Nós temos 7 Marias. Maria Virtu, cadê ela? Presente aí? Está presente? Maria Amélia, Maria Messete, Maria Aparecida, Maria Eduarda, Maria Isis e até uma Maria do Céu. Viu como nós somos abençoados? Esqueci de alguém, gente?
Grita, dá um grito aí. Acho que não, né? Tá aí, ó. Não couberam as 7, né? Se apagar a luz aí, talvez a gente enxergue. Maria Eduarda é a Duda, né? Tá aqui no cantinho. Mas eu vou, mais uma vez aqui, eu queria falar um pouco mais na introdução sobre Maria, mãe de Jesus, e aí nós vamos para os ensinamentos, tá bom? Maria, como a Fernanda leu aqui, era uma jovem virgem, prometida em casamento a um certo homem chamado José, que era um carpinteiro e era descendente de Davi. Eles viviam em Nazaré, que era uma cidade simples, uma cidade desprezada por muitos e marcada por pobreza. Em João capítulo 1, a partir do verso 43, aparece um relato interessante em que Jesus chama uma pessoa ao discipulado, né, para ser um discípulo dele, Filipe, e esse Filipe encontra um outro homem chamado Natanael, e Filipe diz assim para Natanael: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael pergunta: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Então, esse era o cenário que permeava a vida de Maria e de Jesus. Simplicidade, pobreza. Alguns dizem que Jesus era rico. Mentira, tá? Nem Maria era rica. E simplicidade, pobreza e anonimato. E ainda viviam numa cidade também desprezada, pequena, considerada nada, né? Nazaré. E eu queria fazer algumas observações ainda em relação a essa mulher. Ela nasceu da mesma forma que nascem todos os seres humanos, ou seja, tinha uma natureza pecaminosa, tinha limitações humanas e falhas como qualquer um de nós. Mas ainda assim foi escolhida e agraciada por Deus para carregar em seu ventre o Salvador do mundo. Isso não é pouca coisa, gente. Então, um milagre, algo excepcional, algo extraordinário acontecendo por meio de uma pessoa comum, de uma jovem, né, simples, como eu disse aqui. E veja como acontece, né? Vem um anjo chamado Gabriel até ela, trazendo a notícia, e esse anjo diz assim: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, que significa o Senhor salva. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre, e o seu reino jamais terá fim. No Evangelho de Mateus, aparece, além do nome Jesus, que significa o Senhor salva, aparece o nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Jesus é Deus, era Deus encarnado andando entre nós. Uma outra observação é que o Senhor, o nosso Deus, honrou Maria mais do que qualquer outra mulher na história da humanidade. Isso é fato. Então faço questão de colocar isso, da honra que ela recebeu. Imagina, né, as mulheres estão aqui, ter essa honra de carregar em seu ventre o Salvador do mundo e a honra de ter sido escolhida por Deus. Dentre tantas mulheres, ela foi agraciada, ela foi escolhida. Contudo, né, nós temos que ter um cuidado, principalmente olhando para a palavra de Deus, para não dar a Maria mais honra do que é devida a Deus, que se revelou em seu Filho. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina que Deus revelou a humanidade na pessoa de Jesus e não na pessoa de Maria. É o que a Bíblia nos ensina. Que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Recentemente, o Papa Leão XIV, ele soltou um decreto, agora, final do ano, novembro de 2025, dizendo que Jesus Cristo, o Papa disse isso, é o único salvador da humanidade, e ele proibiu o uso do termo corredentora para a Virgem Maria. Então o Papa disse com todas as letras que Maria não é a salvadora do mundo, mas Jesus é o Salvador. Ela não é corredentora, Jesus é o Redentor. Mas ela tem qualidades dignas de imitação. Isso é fato. Ela é um humano, um ser humano como nós, né, que nasceu como qualquer um de nós,
mas que tem virtudes, características que eu creio que todos nós podemos aprender e muito com ela. E muito com ela. Tanto homens quanto mulheres, mães, pais, né, quem não é mãe, jovens de todas as idades, nós temos muito a aprender com a história dela nesse Dia das Mães. E eu queria falar de 3 verdades aqui que eu observei, né, na palavra de Deus e que eu consigo ver nessa mulher, né, e eu queria muito para mim isso. E eu espero que você também pegue isso para você. Primeira coisa é que a graça de Deus que nos leva além do que nós imaginamos. Às vezes nós achamos que nós somos bons demais, né? Mas a Bíblia nos mostra que é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a graça de Deus que nos leva infinitamente mais longe do que nós imaginaríamos. Olha a saudação do anjo a ela. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, mulher favorecida. Isso daria é uma saudação que poderia ser dada a qualquer um de nós. Alegre-se, ó homem agraciado, ó homem favorecido, o Senhor é contigo. Palavras simples, né? Uma saudação que cabe muito bem para qualquer um de nós. Então é a graça de Deus que enche os nossos corações de alegria. Por isso o anjo já chega dizendo, alegrem-se. Alegrem-se não só porque é Dia das Mães, né? Alegrem-se porque a graça nos alcançou. O anjo continua dizendo o seguinte, que a graça, ou nos dá a entender isso, que a graça é que garante a presença de Deus conosco. E não só a presença, mas a condução de Deus ao longo da nossa vida. Olha a palavra do anjo para ela, o Senhor está com você. Eu quero te dizer hoje, seja você o que for, o Senhor está com você. Você é um favorecido, é uma favorecida de Deus, é alguém alcançado, é alguém agraciado. É a graça também que nos ajuda a caminhar em santificação, andarmos separados para Deus em consagração. Agora aqui pode acender para mim, por favor, tá? Quem puder aí, ó, para eu conseguir ler. No cântico de Maria, quando Maria recebe a notícia, ela compõe um cântico. Ela faz uma oração de louvor e gratidão a Deus. No versículo 47, Maria vai dizer assim, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria precisava de um Salvador, como nós precisamos. E perceba, alegre-se minha alma, meu espírito em Deus, que é o meu Salvador. Aí, seguindo ainda o cântico de Maria, nos versos 48, a segunda parte no 49, eu estou aqui no capítulo 1 de Lucas, tá? Lucas capítulo 1, 48 e 49. Ela diz assim, Maria, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. O poderoso fez grandes coisas em nosso favor. Por isso nós somos felizes, bem-aventurados. Né? Dizer que Deus fez grandes coisas a nosso favor é graça. É a mesma coisa de Deus dizer, vocês foram agraciados. Vocês foram agraciados. Vocês não tinham graça. Vocês eram sem graça. Mas eu derramei graça sobre vocês. E agora, vocês são bonitos, felizes e agraciados. Porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, fez isso por mim e por você. É ou não é? Então, é a graça também que nos separa para uma obra extraordinária. Essa mulher foi separada para algo assim, gente, muito acima até da compreensão dela. Muito acima. Então nós temos de novo aqui uma mulher simples, humilde, anônima, uma mulher improvável que agora está vivendo algo extraordinário. Algo maravilhoso. E assim conosco, irmãos, quando a graça nos alcança, nós ficamos admirados, nós ficamos extasiados, nós ficamos perplexos, nós ficamos pensativos, nós ficamos de queixo caído. Sabe, aquela coisa que você está rindo e nem sabe por que você está rindo, porque você foi alcançado. Nossa, do que eu estou rindo? Eu estou rindo porque eu sou bem-aventurado, Deus me alcançou, não é? Então, nós ficamos assim porque nós nos encontramos com um Deus que é o Senhor de todas as possibilidades.
De todas as possibilidades, o texto aqui que a Fernanda leu diz que para Deus não há nada impossível. Dizer que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por nós é dizer que Ele ainda pode fazer até aquilo que você chama de impossível. E aí, né, eu acredito que isso precisa acontecer um encontro com a nossa fé. Porque o justo viverá pela fé, não é? É a graça também de Deus que faz com que nós encontremos favor diante das pessoas. Nós encontramos graça diante de Deus e nós encontramos graça diante dos homens. E Deus nos abençoa e as pessoas próximas a nós são contagiadas também. Nós temos aqui um encontro entre Isabel, né, e Maria. Isabel estava grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus. E aí Maria foi visitar Isabel. E aí a Isabel diz assim: mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Percebe? Maria foi agraciada porque ela está gerando em seu ventre o Salvador do mundo. Ela vai visitar Isabel e Isabel está dizendo: eu agora sou agraciada. Isso é graça de Deus. A mãe do meu Salvador veio fazer uma visita para mim em casa. Então percebe, gente, que a graça que nós alcançamos, que é derramada sobre nós, leva-nos a também contagiar outros com essa graça. Outras pessoas são abençoadas por encontrar alguém cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Lucas 2,52 a respeito de Jesus. Jesus era um menino de 12 anos e Jesus estava lá no meio dos mestres, falando da palavra de Deus com muita sabedoria, e a Bíblia diz assim, que Jesus ia crescendo em sabedoria, presta atenção, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. As duas coisas, irmãos, caminham juntas. Tem gente que acha que tem a graça de Deus, mas não tem graça diante dos outros. É meio estranho. Porque essa graça que alcança o ser humano faz com que esse ser humano contagie outros com essa graça. Entende o que eu estou dizendo? É uma graça compartilhada. Veja também o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10. Paulo diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sou digno, eu nem mereço de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça comigo, ou para comigo, não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Todos eles quem? Os outros obreiros, as outras pessoas que Deus chamou. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, a graça é tão maravilhosa, é tão grandiosa, que me faz ver a minha pequenez. Vou repetir, a graça é tão maravilhosa, é tão grandiosa, é tão espetacular, que eu me enxergo e eu vejo o quanto eu sou pequeno. Paulo, quando foi alcançado por essa graça, ele diz isso: eu sou o menor. Eu nem sou digno, mas eu sou o que sou, porque a graça me alcançou. A graça me alcançou. Maria também falou a mesma coisa, quando ela foi alcançada por essa graça. No cântico de Maria, Lucas 1,52, Maria diz assim: ele derrubou governantes dos tronos, mas exaltou os humildes. Maria está dizendo o seguinte: Jesus poderia ter nascido dentro de um palácio, no ventre de uma mulher rica, de uma influencer, de uma poderosa. Mas Deus, pela sua graça, derrubou os governantes desse mundo, desprezou os poderosos, os famosos, os que viviam nas cidades grandes, e olhou e exaltou alguém humilde. Ela estava falando dela. Percebe? Então Maria percebe que não foi mérito dela. Foi uma escolha de Deus, foi graça de Deus. Ela era humilde, ela era anônima, ela era improvável, e ela foi escolhida por Deus. Irmãos, essa palavra, essa revelação aqui bíblica mostra que os parâmetros de Deus, a maneira de Deus olhar as coisas, é bem diferente da nossa. Pessoas que às vezes são desprezadas no nosso mundo, pessoas que são anônimas no nosso mundo, pessoas que são desvalorizadas, são pessoas muitas vezes que Deus escolhe. A Bíblia ensina isso.
Deus olha para essas pessoas, os improváveis, né? Os mais humildes, aqueles que jamais ia passar pela cabeça algo tão lindo e tão maravilhoso como o que aconteceu aqui com ela. E a graça também nos impulsiona a servir a Deus, no reino de Deus, tanto na igreja como fora da igreja. O apóstolo Paulo diz assim, olha, a graça de Deus que veio sobre mim não foi inútil. Por quê? Me levou a trabalhar. E eu trabalhei mais do que todo mundo. Irmãos, bora trabalhar? Se é alguém cheio da graça de Deus, bora trabalhar? Paulo está dizendo isso, como a graça me alcançou, eu trabalhei mais do que todo mundo. E não eu, mas a graça que estava comigo. Porque se não fosse a graça, eu não teria trabalhado e servido no reino de Deus o tanto que eu servi, com a excelência que eu fiz, e enfrentando tudo que eu enfrentei. Então Paulo também nos revela aqui no texto de 1 Coríntios, que a graça nos leva ao serviço. Não é só para eu ficar inchadão, eu sou cheio da graça. Eu sou favorecido, tá? Ok, posso ver o teu currículo? Posso ver as tuas obras? Posso ver o seu serviço para Deus agora, já que você foi alcançado? Então Paulo fala sobre isso. Então esse é o primeiro ponto aqui, que a graça, ela sempre vai nos levar muito, muito além daquilo que nós imaginamos. Então nós precisamos da graça. Nós precisamos e muito da graça, e a graça vem do alto, a graça vem de Deus. Aí vem um segundo ponto aqui, que é o seguinte, é a resposta à escolha divina que faz toda a diferença. Você é um escolhido ou uma escolhida de Deus? Ok, Deus te escolheu, qual é a tua resposta em relação a isso? Você aceitou essa escolha ou você falou, não Deus, obrigado, passa a vez. O Senhor olhou para mim, ninguém olhava para mim, o Senhor me escolheu, mas eu não quero não, estou fugindo. É a resposta, irmão, a resposta que eu dou à escolha é o que importa. É isso que importa. Olha a fala de Maria no versículo 38. Respondeu Maria, depois de ter recebido esse anúncio maravilhoso. E não está entendendo muita coisa, ela não estava entendendo tudo, não é? Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Até arrepiei aqui inteirinho. Olha que fala simples. Pense em você agora, você consegue falar isso de todo o coração? Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu creio que eu fui escolhido, eu creio que eu fui escolhida. Então, Deus, que seja feito conforme a tua palavra, que seja feita a tua vontade para a minha vida. Deus, eu aceito o chamado. Eu estou disposto, eu estou disposta. É essa a minha missão? É esse o desafio? Eu aceito. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não é? Ela fez isso. Deus, me dê coragem, me dê ousadia. Eu aceito o serviço. Eu aceito, Deus. Esse é o serviço? Conta comigo, Senhor. Você pode dizer isso para Deus? Deus, conta comigo. Deus, eu me submeto à tua vontade. Esse é o meu chamado? Eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto a ponto de não me preocupar mais com a minha reputação. Ou vocês acham que foi fácil Maria aceitar essa missão? A mulher é virgem, não casou e aparece no dia seguinte grávida. E vai dizer para os outros que um anjo apareceu e que o Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo a envolveria e iria gerar nela um ente divino, o Salvador. Simples, né, gente? Imagina uma mulher chegar assim. É tão simples que José queria largar dela. Se o anjo não aparece para José e conta para ele a mesma história, José tinha ido embora. Que conversa é essa? Você está grávida do Espírito Santo? E aí o anjo aparece para José, José, não abandone Maria, é isso mesmo, sua mulher foi agraciada, ela é escolhida por Deus, Deus olhou para ela, fique com ela. José ficou quietinho e continuou com ela, e casou com ela. Depois a Bíblia vai dizer que eles tiveram mais filhos e filhas, inclusive. 4 homens e mais 3 mulheres, pelo menos. Era uma família de 7, 8 filhos, tá bom? Então, mas pensa, gente,
O que é submissão? A missão é de Deus, certo? Deus tem uma missão, enviar o Filho dele, Jesus Cristo. Ele precisa de uma mulher. Ele quer usar o ventre de uma mulher, para que Jesus também venha como um homem. E aí, submissão, eu preciso me submeter, estar abaixo da missão de Deus. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto, Deus tem uma missão, um propósito, e diz assim, ei, eu conto com você. Tá bom, Deus, eu me coloco abaixo. Pode usar a minha vida. Deus, eu ofereço o meu corpo voluntariamente, como instrumento da sua graça e do seu louvor. Eis-me aqui, Deus, pode pegar todinho. Todinho, tudo, pode pegar inteirinho. Entendeu? Maria fez isso. Gente, parece fácil. Mas não é fácil. Não é fácil. Paulo fala a mesma coisa. Em Romanos 12:1, Paulo fala assim, eu rogo-lhes, eu imploro, eu oro pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional de vocês. Sabe o que é um culto inteligente a Deus? Eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Isso é culto inteligente. Ok? Ah, pastor, mas nós não podemos cantar bonito, dar testemunho, podemos, devemos, mas eu quero ver isso. Gente, é tão difícil dar uma oferta? Gente, difícil é dar o coração. Dar uma oferta não é tão difícil. Agora, chegar aqui, vir à frente, falar assim, Deus, eu me submeto à tua vontade, que aconteça comigo conforme a tua palavra, que aconteça comigo conforme os teus sonhos, aquilo que o Senhor idealizou nos céus, que o teu reino se manifeste na terra através da minha vida. Isso é difícil. Eu aceito o chamado, eu aceito o desafio. Deus, eu estou tremendo, eu estou morrendo de medo, porque o negócio é grande. Imagina se a mãe de Jesus, é grande demais isso para minha cabeça. Como que a gente vai criar esse menino? Imagina José e Maria, precisa de muita graça. É ou não é? Então, como que nós temos respondido à escolha de Deus? Todo mundo quer ser escolhido, mas todo mundo quer se submeter? Olha o que Paulo diz em Efésios 1, 4-6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ele nem pediu a tua opinião, viu? Nem a minha. Antes da fundação do mundo, ele diz, eu quero você. Em Jesus, eu quero você. Você é meu. Você é minha. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo diz isso em Efésios. Então Paulo está mostrando a nós que a escolha de Deus é um ato de amor e de graça. Ele não me escolheu, ele não te escolheu porque você era mais inteligente do que os outros, porque você era mais educado ou educada, porque você era mais bonito ou mais cheiroso ou mais cheirosa. Ele escolheu por amor. É um ato voluntário, soberano de Deus. E de acordo com Paulo, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Jesus, e ele nos escolheu para nós nos tornarmos filhos por adoção. A Bíblia traz esse ensinamento, esse conceito de que nós, naturalmente, não somos filhos de Deus. Que os filhos de Deus, João diz isso, são aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram de Deus. A esses que creem, Deus deu poder para se tornarem filhos e filhas de Deus. Por isso que a Bíblia usa o termo adotados. O único filho legítimo, unigênito, aquele que tem os mesmos genes, a mesma essência, é Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. E a adoção acontece pela graça. A adoção acontece por meio da fé. Da fé. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus e disse, sim, nós estamos sendo escolhidos para nos tornarmos filhos de Deus, santos e irrepreensíveis. Sim? Você diz sim para isso? Deus está dizendo, eu te escolhi para ser santo e irrepreensível, para você fazer parte da minha família agora e se tornar um filho, uma filha de Deus por meio da adoção. Qual tem sido a nossa resposta em relação a essa escolha? Então preste atenção, gente. Tem um monte de gente, se você sair aí com um microfone, entrevistando as pessoas na rua, todo mundo acha que é filho de Deus. Todo mundo vai dizer, sim, eu sou filho de Deus. Mentira, não é.
Isso foi um dos maiores choques que eu tomei quando eu comecei a ler a Bíblia e aprendi isso. Filho de Deus é quem nasceu do Espírito por meio da fé. Na linguagem nossa, bíblica, quem se converteu dos seus maus caminhos. Quem nasceu de novo do Espírito, da água e do Espírito. Quem nasceu do papai e da mamãe, nasceu da carne e do sangue. Nasceu separado de Deus. É o que a Bíblia ensina. Nasceu com a natureza pecaminosa, corrompida. E precisa de um novo nascimento. O nosso espírito que estava morto em nossos delitos e pecados, de acordo com o apóstolo Paulo, ele recebe vida quando há um encontro com Deus. Não porque eu saio dizendo, eu sou filho, sim, eu sou filho. Quem disse? O pai não reconheceu. Enquanto o pai não reconhece, precisa acontecer isso, percebe? Então, assim, nós temos vivido com responsabilidade e temor diante de tamanho privilégio, porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio ser chamado filho de Deus. Nós que éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Nós que não tínhamos Deus no mundo. Nós que não tínhamos nem autorização para chamar Deus de pai. Não tinha, porque vivíamos como gentios, pagãos, sem temor de Deus, sem santidade. Então, assim, é um privilégio. É um grande privilégio, mas é uma responsabilidade. Maria recebeu nas suas mãos um grande privilégio. Um grande privilégio, mas a responsabilidade era menor? Gigantesca responsabilidade. Então, cuidado para não desprezar a escolha divina. Se Deus te escolheu, diga como Maria, sim, sim, eis-me aqui. Eu fui achado? Eu fui achada? Eu fui escolhido ou escolhida? Sim, Deus. Diga como o profeta Isaías, Senhor, envia-me a mim. Conta comigo, não é? E quando eu falo que eu devo oferecer o meu corpo voluntariamente, como Maria fez, eu estou dizendo o quê? O meu corpo mesmo, que se desgasta e cansa. Tem gente que quer servir a Deus, mas sem cansaço. Só na hora que está com a bateria 100%. Vai ter cansaço, gente. Servir a Deus, se envolver com o reino de Deus, tem cansaço físico. Tem cansaço mental. Certo? Tem desgaste. Quando eu digo oferecer o corpo voluntariamente, estou dizendo o seguinte, ó. Minha mente, minhas emoções, meu intelecto, a criatividade, eu ofereço tudo para o Senhor. Deus, eu ofereço os meus dons, que nem são meus, estão emprestados. Os talentos que o Senhor me deu, as habilidades, as oportunidades de vida que eu tive, eu ofereço ao Senhor. Deus, eu ofereço os meus recursos, eu ofereço o meu tempo, eu ofereço a minha juventude. Amém, jovens? Você que é mais jovem, eu ofereço a minha juventude e eu ofereço a Ti, Deus, os meus mais profundos sonhos. Está tudo aqui, Deus, está tudo na mesa. Pensa numa mesa grande aqui de madeira. Está tudo, Deus, ó. Tá tudo, tirei a carteira, tirei o relógio, tirei meus sonhos, tirei minha vida, tudo, tá tudo aqui na mesa. Não tem nada escondido em nenhum quartinho secreto. Pode levar tudo, Deus. Pode, tá entregue. O único que pode pedir isso é Deus. Sabe por quê? Porque Deus entregou tudo. Deus entregou Jesus, o Filho dele, para morrer por nós. Então ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o serviço, de todo o louvor. Ele pode sim pedir tudo. Ninguém mais pode. Pessoa que você mais ama aí, pode ser a sua mãe. Ela não pode te pedir tudo. Agora Deus pode. Tudo, completo. Agora preste atenção. Quando nós endurecemos o coração em relação a esse chamado, né, e Deus chama, e isso muitas vezes acontece por incredulidade ou por medo, a vez passa. Eu acho isso muito triste. Eu já vi muito isso acontecendo. Deus transfere a oportunidade para outros. Vamos aqui fazer uma conjectura. Imagine que o anjo Gabriel estivesse aparecendo, né, aquela cena espetacular, falando com Maria, e Maria fala, não quero, não quero. Você acha que não teria outras mulheres? Ia passar a vez ou não ia? Então tome cuidado com isso. Né? Eu vejo muito isso na Bíblia. Deus passa para outro. Se nós não aproveitamos a oportunidade, vai embora. Há um texto na Bíblia que mostra, por exemplo, que isso aconteceu com Israel. O Messias vem para o povo dele. Lógico que alguns o recebem e outros o rejeitam, certo?
Aí Paulo vai dizer lá em Romanos 11, 19 a 21, chamando Israel de ramos, os ramos naturais. Paulo vai dizer assim, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permaneça pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Deus está dizendo, Israel era a árvore natural. Eu vim para Israel, mas como eles negaram e me rejeitaram, eu cortei e enxertei. Quem já viu o enxerto? Eu enxertei os gentios, os pagãos. O evangelho, então, agora vai para todos. Eu enxertei vocês. Então é o seguinte, não fique se orgulhando, não, você que foi escolhido, você que é um chamado de Deus, que era um Zé Ninguém, um Zé Ruela, como eu, ou uma Maria Ruela. Não fique orgulhoso, mas o que Paulo está dizendo? Ei, permaneça pela fé. Não se orgulhe. Se você foi enxertado, fica quietinho lá. Aceita o chamado. Responda favoravelmente à escolha que foi feita. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se você não permanecer na fé, se você não aproveitar a oportunidade, você também será cortado. Então isso traz um temor ao meu coração, não sei ao seu. E eu vejo isso direto acontecendo. Né? Pessoas que já tiveram oportunidades maravilhosas, chamadas por Deus para grandes obras, né? Escolhidas por Deus e que joga tudo na lata do lixo. Você fala, meu Deus, essa pessoa era tão talentosa, cheia da graça de Deus. Se ela começasse a falar aqui, já estava todo mundo quebrantado. E, né? Se ela abrisse a voz para cantar aqui, meu Deus, era todo mundo chorando aqui, tocado por Deus. E a pessoa perdeu isso. Talvez hoje nem esteja mais numa igreja, nem esteja servindo a Deus, porque não aproveitou a oportunidade. Então Deus faz uma escolha e nós precisamos, como Maria, dizer sim. E não é um sim de uma única vez. Não é aquele sim. Sim, eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. Amém. Pastor, quando é o próximo batismo? Me batismo. Aí, mês que vem, sim de novo. Daqui um ano. E aí, Volney, posso contar com você? Sim. Ei, ô Volney, é o seguinte, você está escondendo uma parte aí, você está guardando num quartinho, quero tudo, lembra lá atrás? Quero tudo, quero todo o seu corpo, todo, completo, né? E foi o que aconteceu com Maria, tudo, a sua reputação, o seu ventre, a sua mente, tudo, eu quero tudo, e sempre nós vamos ter que estar dizendo para Deus, sim, mais uma vez Deus, sim, é como uma renovação de votos, é uma espécie de renovação de votos. E a terceira coisa e última que eu aprendo com Maria, que é a maneira como nós lidamos com a dor e o sofrimento, que vai fazer com que a gente permaneça ou desista. Todo mundo vai passar por dores e sofrimentos. Depende do jeito que eu lido com isso, ou eu vou permanecer, ou eu vou pular fora, ou eu vou desistir. Maria, como todos nós, experimentou grandes alegrias, como qualquer ser humano, e experimentou também grandes dores e grandes perdas. Eu sempre faço uma comparação com uma moeda. Para ser moeda tem que ter cara e coroa. Não existe uma moeda que tem só uma face, né? Para viver para Deus, no reino de Deus, você tem que tanto abraçar os sofrimentos para que você possa experimentar a glória e a ressurreição. Paulo fala isso, eu quero conhecer os sofrimentos de Cristo, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, para que também de alguma forma eu alcance a ressurreição, eu alcance a glória. Ô gente, todo mundo quer a glória, todo mundo quer ressuscitar, todo mundo quer a vida, todo mundo quer isso, mas quem quer o sofrimento? Sofrimento faz parte, e Maria não foi alguém privilegiada que não passou por nenhuma dor, pelo contrário. Logo no início, quando Maria leva Jesus lá para ser apresentado no templo, aparece um profeta chamado Simeão. Simeão vai até a Maria e José, eles estão lá com a criança, vão fazer a oferta deles, apresentar Jesus no templo. Simeão abençoa José e Maria e disse a Maria, mãe de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2, versos 34 e 35. Este menino aí, ó, que está no teu colo, este menino, ele está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Alguns vão cair e outros vão se levantar por meio da vida dele.
E ele vai ser um sinal de contradição. Vai fazer barulho. O menino vai fazer barulho. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, até agora, está falando do filho dela, né? Aí ele olha para Maria. Maria, quanto a você, uma espada vai atravessar a sua alma. Uma espada vai atravessar a sua alma. Eu creio que o profeta estava dizendo para ela, você vai ter uma dor, você vai experimentar uma dor, você vai experimentar um sofrimento que nenhuma mãe deveria experimentar. Ou suportar. Você vai ver o teu filho sofrendo e dependurado numa cruz. Pensa que é isso, gente? Pensa o que é isso? Você vê um filho sangrando, sofrendo, sendo chicoteado, pendurado numa cruz e ser ali. Agora preste atenção, você que tem vivido algumas dores. Isso é para mim, para você, para todos. Se eu tenho o hábito de culpar Deus pelas minhas dores, então eu sou um forte candidato a desistir da fé. Qualquer dorzinha, Deus, cadê o Senhor? O Senhor não me ama, eu jogo para Deus a culpa, chance grande de você desistir pro meio do caminho. Então cuidado com isso, viu? O ser humano tem esse péssimo hábito, que é um hábito pecaminoso, que é jogar a conta para Deus, transferir para Deus. Eu estou sofrendo, Deus, é culpa sua. Cuidado. Já é um passo aí, ou um passo bem largo para desistir da fé. Maria não fez isso. Em nenhum momento. Se eu também costumo adotar uma postura de vitimismo como estratégia de defesa, eu também vou ter muitas dificuldades de permanecer no caminho que conduz à vida, que conduz à verdade. Então, eu devo ter jogado pedra na cruz mesmo, porque todos os problemas acontecem comigo em todo o tempo, eu sou a vítima. Tadinho, tadinha, só você que passa problema? Será? Conversa aí com alguém que está perto de você um dia para você ver se os seus problemas são tão grandes. Sabe a avó do Fabinho? Cadê o Fabinho? Perdeu 2 filhos com um raio na fazenda. 2. Caiu um raio, matou um filho. Caiu outro raio, né? A gente fala que o raio não cai no mesmo lugar, né? Matou outro filho. Alguém já sofreu nesse nível assim, uma coisa assim? Estou dando um exemplo, tá? Mas tem coisa pior. Ok? Então, assim, cuidado com a postura de vítima. Outra coisa. Como então Maria reagia? Então eu fui ver, vou estudar, eu quero estudar a vida dessa mulher. Como ela reagia diante de tudo isso? Maria tinha o hábito de refletir sobre todos os acontecimentos. A Bíblia mostra alguns trechos, Maria assim. E Maria guardava todas as coisas no seu coração. Maria tinha o hábito de refletir e de guardar silêncio quando ela não tinha todas as explicações. Meu irmão, minha irmã, você tem todas as explicações do porquê você já sofreu ou está sofrendo? Então, ei, pensa à noite no seu travesseiro, fale com Deus, ore, mas não caia nisso de, Deus, é o Senhor, não sei o quê, porque eu sou vítima, o Senhor não me ama. Cuidado. Maria não fazia isso. Como Maria não se via como alguém traída por Deus, nem abandonada por Deus, e nem vítima do sistema, hoje agora virou moda, né? Sou vítima do sistema. Que sistema? O que você está falando? De alguém que é guardado por Deus, né? Que é filho de Deus. Então Maria, presta atenção, não se via como alguém traída por Deus, não se via como alguém abandonada por Deus, e não se via como vítima do sistema. Como ela não abraçou nenhuma dessas coisas, ela permaneceu. E João, lá em João capítulo 19, versículo 25, a Bíblia diz que Maria permaneceu até o fim aos pés da cruz. Enquanto Jesus estava lá agonizando na cruz, aquela mãe estava lá. Olha que mulher forte, gente. Olha que mulher serva de Deus. Olha que mulher de fé. Estava ali, ó. A mãe é aquela que fica. Não é? Nós não vimos isso? Ela estava ali, ó. Não saiu dali. Até o momento de Jesus ser retirado e tudo mais. Quer ver como Maria permaneceu também? Lá em Atos capítulo 1, versos 12 e 14, eles estão, os primeiros discípulos, reunidos num cenáculo.
ou num espaço, um salão, e estão aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. Lá em Atos. Quem está lá, irmãos? Maria. Maria está lá, intercedendo, também aguardando a promessa da descida do Espírito Santo sobre ela. Está lá em Atos capítulo 1, depois você pode conferir aí, versos 12 a 14. Estava lá junto com os outros discípulos, buscando a Deus, orando. Então, no fim das contas, nós aprendemos com Maria que todos nós precisamos de um Salvador. E Jesus Cristo é a boa notícia. E ela carregou essa boa notícia por um tempo. Tanto em seu ventre, como também por um tempo até que o menino crescesse e alcançasse a estatura, e aí batesse asas, né? Como acontece com os nossos filhos, que vão crescer e vão seguir, cumprir a missão e o propósito deles. Então, seja você mãe ou não, seja você mulher ou homem, solteiro ou casado, jovem ou adulto, de qualquer idade, no fim das contas, todos nós precisamos fazer como Maria fez nas bodas de Caná, quando falou, né, para os serviçais ali, acabou o vinho na festa, e aí Maria conversa ali com Jesus e conversa com os serviçais, e aí Maria diz aos serviçais, foi aquele milagre, né, que Jesus fez de transformar água em vinho: façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. E ela fez tudo o que Deus mandou ela fazer. Cumpriu a missão dela, é ou não é? Então, recapitulando aqui, pode até colocar aí se estiver no slide, né? O último, viu, Diego, por favor? Tá aí, ó. É a graça que nos leva muito, 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 muito além do que nós imaginamos. Você não vai chegar muito longe sem a graça de Deus, nem eu. É a graça. Então, se você chegou hoje num lugar que você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu ia chegar até aqui. Eu nunca imaginei que eu ia estar nem vivo, pastor, eu não imaginei nem que eu ia estar vivo para estar aqui hoje na igreja. Foi a graça. Foi a bondade de Deus. Foi o favor de Deus. Por isso você pode também pegar para você essa saudação aqui do anjo. Ei, agraciado. Ei, favorecida. Alegrem-se. Alegre-se. O Senhor é contigo. Porque se não fosse, não estaria aqui. O Senhor é contigo. Segundo, é a resposta que eu dou ao chamado de Deus que faz a diferença. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, diz a Bíblia. Por quê? Tem gente que vai embora. Lembra do jovem rico? Foi ou não foi chamado? Mas aí quando teve que entregar alguma coisa, deu 2 passos para trás e sumiu. Então pense nisso, Deus, que resposta eu estou dando ao Senhor? O Senhor está pedindo mais. Eu tinha dado só a mão, mas o Senhor está pedindo o braço. Oh Deus, pega leve. Aí Deus fala, não, mas eu também quero a perna. Não, eu quero os seus dons. Eu quero o seu tempo. Você não está dedicando tempo para mim. Gente, é tudo. É radical. O evangelho é radical. Mas perceba, tem algo melhor na vida do que estar dentro da vontade de Deus? Fazer o que Deus pede? Não tem nada melhor. É bom lutar contra Deus? Eu já tentei, não deu muito certo não. Eu já joguei pedra na igreja, virei pastor. Cuidado, viu? Não sabe, não é inteligente brigar contra Deus. Deus é bom? Deus é amor? Então se ele falou, eu quero você, eu não quero mais você aqui em Rio Claro, eu quero você em outra cidade. Deus, mas eu amo a cidade azul, a minha casa, Deus, o meu armário, Senhor, as minhas roupinhas. E se ele falar, ei, não quero mais. Você acha que para onde ele vai te enviar vai ser pior? Você acha que vai ser legal ficar aqui? Estou dando um exemplo aqui, tá? A gente pode pensar em várias áreas das nossas vidas. E terceiro, que eu aprendo com essa mulher. Sofrimento, gente, dor, todo mundo vai ter. Depende do jeito que você lidar com isso, ou você vai permanecer, ou você vai existir. Eu tenho certeza que, como Maria, você já teve uma espada atravessada na tua alma. Talvez ainda esteja até sangrando. Pode ser que seja um espinho. Não seja uma coisa tão grande assim, né? Uma espada.
Pode ser que seja uma ferpa, né? Mas dói, não dói, gente? Quando entra uma ferpa no dedo, você não vê a hora. Gente, alguém tem uma pinça? Alguém tem alguma coisa? Eu não estou aguentando. Aí começa a inflamar, né? Tá no dedo ali, o dedo começa a ficar vermelho. Meu Deus, vai cair meu dedo. Vai ter que amputar. Não é? Mas, gente, dor todo mundo tem. Então, assim, essa mulher, quietinha. Oração, reflexão, guardava no coração. Eu recebo em nome de Jesus. É gostoso falar isso. Deus, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus quando a coisa é boa, não é? Mas é difícil a gente ouvir um testemunho de alguém subir aqui e falar assim, gente, eu queria falar, gente, que eu fui muito abençoado por Deus essa semana. Eu bati o carro. Você já viu um testemunho assim? Gente, olha, eu queria falar o seguinte aqui, gente, como Deus está me ensinando, como Deus está trabalhando a minha fé, gente, eu quero aqui contar aqui, eu passei uma dor, mas eu perdi tanto nessa semana, mas eu perdi, mas eu creio que eu ganhei, porque Cristo está comigo, o Senhor está comigo, não é difícil isso? A gente sempre conta, a gente sempre posta aquilo que é lindo e maravilhoso e bom, mas Maria não fez isso. Então tem muita coisa para aprender com essa mulher ou não? Com certeza, né? Uma mulher agraciada, honrada por Deus. Então eu quero te convidar a ficar em pé e orar nesse dia e buscar isso diante do Senhor. Ou tudo isso, né? Eu vou fazer um único desafio hoje. Um único. Se Deus falou com você em alguma área, o único desafio e de vir aqui à frente para a gente orar, você não precisa falar o que é, mas de você entregar algo para Deus. De você ter a coragem de dizer, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu estou entendendo que seja feito na minha vida, na minha família, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Se você tem segurado alguma coisa, você percebeu que tem alguma coisa que ainda você não entregou. Sabe, faça como Maria hoje. Diga sim, mas um sim mesmo com letra maiúscula. Um sim bonito, um sim com fé. Diz assim, Deus, eu estou vindo aqui à frente e eu estou aqui. Corpo, alma, espírito, eu estou aqui completo, Deus. Pode pegar tudo. Deus sabe o que é. Lembra que Simeão disse a Maria? Esse que virá, esse seu filho, vai trazer tudo aquilo que está nos corações. Ele é aquele que sonda os corações, é aquele que conhece o íntimo de todos nós. Então, mesmo que você não fala nada, eu queria que você viesse à frente. Se tem alguma coisa que você fala, eu queria entregar isso. Que você dissesse isso, Deus, eis-me aqui. Conta comigo, ok? Em qualquer área, tá bom? E a gente vai estar orando uns pelos outros aqui. Aleluia, Jesus.